É hora da gente entender como o Fortaleza chegou a esse resultado, como foi construída essa vitória por 1-0, com o gol do Sacha no primeiro tempo, mas com o segundo tempo em que o Fortaleza foi um pouco pressionado em algumas etapas da partida. Mas quem vai explicar para você não sou eu não. Quem vai descomplicar, quem vai esboçar tudo o que aconteceu no jogo e fazer você entender como foi o desenrolar da partida é o comentarista que joga com a verdade, o Wilton Bezerra. Olha, meus amigos, eu gostaria até naturalmente de falar a respeito dessa vitória do Fortaleza e, por que não, sou muito sincero, e celebrá-la, sabe, pelas sobras apresentadas pelo Tricolor, sobras a favor, entendam os senhores. Eu gostaria que esse jogo tivesse nos dado um plano maior de tranquilidade, porque é inevitável, a gente está sempre olhando para o amanhã. Olha, amanhã o Fortaleza pega o São Paulo. Pega o São Paulo. Não tem Bruno Pacheco, que parece que não tem Mancuso. Quer dizer, problemas em posições que são importantes dentro do time. E o que eu vi hoje, uma vitória agoniada. Uma vitória agoniadíssima. Que bem falou esse jogo da situação desses dois clubes. Claro que eu também não esperava aqui que o Fortaleza, na vice-lanterna, e o Sport segurando a lanterna, eu não esperava que fizessem um grande espetáculo. Mas, pela necessidade das duas equipes, pela importância de um resultado positivo que acabou sendo para o Fortaleza, eu acho que por isso, principalmente por isso, nós teríamos uma partida melhor disputada. Uma partida em que as duas equipes apresentassem aquilo que a gente cobra nessas ocasiões, espírito de decisão. Quer dizer, o tipo do jogo conduzido pela necessidade, transformada em esforço. E até contribuindo para a diminuição dos erros das duas equipes. Mas, infelizmente, eu não me entusiasmo e não tenho boas notícias, mesmo com relação ao vencedor do jogo, que foi o Fortaleza. Primeiro, o Sport do primeiro tempo, eu disse até, de maneira muito triste, uma caricatura do time de futebol. Configuração, está aqui o time, tem 4 defensores, tem 4 no meio campo, tem 2 no ataque, mas é só mesmo para organizar o movimento, entendeu? É como se fosse aquela coisa meramente formal. Não, está aí o time em campo. O que foi o time do Sport como adversário? Um time fraco, um time atrás, um time sem a menor disposição para jogar. Os seus 2 alas, que eu já vi em melhor fase no time do Bragantino, o Aderlan era bom jogador. O Luan Cândido, do mesmo jeito. Jogadores lá plantados, fixos, com os 2 zagueiros. Um meio-campo que não jogou bulhufas. E um ataque com Derek e Léo Pereira, 2 atacantes que ficaram à mercê do abandono. À mercê do abandono. O que é que o Fortaleza deveria ter feito com esse time no primeiro tempo e não fez? Engoli-lo, dominá-lo. Conseguir um futebol de profundidade, vertical. Mas o que teve o Fortaleza? O Fortaleza teve o Bruno, pelo lado esquerdo, sempre atacando, entendendo o espírito de jogo. Mancuso nem tanto. O meio-campo, onde, apesar do entusiasmo do nosso narrador, eu não gostei nada do Crispim hoje, nada a ver com aquele primeiro tempo contra o Palmeiras. Ele ficou assim meio sem saber o que fazer. Sim, porque Sacha ficava um pouco mais atrás. Mas o Sacha, ele estava imbuído dessa necessidade de ganhar e de jogar. Tanto que fez o gol do jogo, um golaço, né? O outro que teve um certo sentido do jogo foi o Matheus, com seu estilo, distribuindo o jogo, procurando organizar. O que fez Pikachu? Nada. O centroavante sofre com isso. O que fez o Davidson? Capiciou uma bola no começo do jogo e mais nada. E mais nada. O Breno, que é, eu continuo a dizer, a única saída verdadeiramente forte que o Fortaleza tem pelo lado esquerdo. Já não tem Moisés, já não tem Marinho, já não tem ninguém pela direita. E o Breno, a última esperança, também não jogou absolutamente nada. De modo, meus amigos, que no primeiro tempo,
eu não sei nem se devo compilar isso, um chute de Derek. Mas foi tão fraquinho, que quando a gente era menino, que o amigo chutava uma bola sem muita força, a gente dizia, uma bufinha. Foi só uma bufinha. Foi a única coisa que o Sport fez nesse primeiro tempo. Mas e o Fortaleza? O Fortaleza teve uma subida do Davidson no escanteio e o gol que fez. O Fortaleza teve mais a bola, mas não jogou. Foi pouco. Graças, aos deuses do futebol, conseguiu um gol. Uma jogada individual de um jogador que vem de trás, que é o que devia acontecer, mais com os alas, mais com os meio-campos, para quebrar aquela marcação do Sport. Além do jogo pelas extremas, onde apenas o Bruno Pacheco teve a disposição devida, a chegada dos meio-campistas. Vejam, por exemplo, que quando, na jogada do gol, que o Sacha domina, ele só tem um marcador pela frente. Fintou para dentro, pegou de pé esquerdo, golaço, 1-0. Foi o grande e único acontecimento de um fraco primeiro tempo. Fortaleza, claro, mas com a bola, com o jogo à sua disposição. E o Sport pronto para o abate, pronto para ser abatido. Sport foi uma coisa assim, horrorosa no primeiro tempo. Um time assim, de causar dó e piedade cristã, me desculpem. A verdade é essa. Então fica uma vitória magra, 1-0, mas que afinal de contas valeu como um placar sustentado, no segundo tempo agoniado. Segundo tempo agoniado. E aí é onde entra a nossa preocupação. Apesar de todas as alterações feitas pelo Palermo, eu acho que o time do Fortaleza ele não teve um momento de harmonia, ele não nos deu uma certeza de ter acertado as suas linhas, ele acabou dividindo as oportunidades do segundo tempo com o adversário que resolveu acordar da inércia total e absoluta do primeiro tempo. Mas, como eu dizia, 1-0 primeiro tempo, 43 minutos. Sacha foi o grande acontecimento do jogo. Embora eu ache que já resolveram sobre o melhor do jogo, eu não sei quem é que faz isso, sei que trabalha isso, é do serviço aí de som, Me parece que é. Mas eu destacaria o Bruno Pacheco no Fortaleza pelo primeiro tempo, pela sua iniciativa e por entender exatamente o que o jogo representava para o tricolor. Mas foi Sacha, o grande herói, golaço, e com a narração de Brenner Rebouças ficou mais emocionante ainda. Não é não, Samas? Vai lá, Samas. O Fortaleza chegando com o Mancuso, soltou na entrada da área para o Sacha, pedalou, pé canhoto, bateu! Gol! Que pediu pro torcedor não desistir, que pediu pro torcedor acreditar, é o responsável por colocar o Leão do PC na frente, num duelo de um peso gigantesco, num duelo importantíssimo. Lucas Sacha, na reta final do primeiro tempo, experimentando de fora da área, teve pedalada, teve puxada pra perna esquerda, bateu rasteiro, bateu pro fundo do gol. Lucas Sacha, primeiro tempo, então, 1-0, vitória magra pelo comportamento do Sport. Fortaleza poderia ter aproveitado, estabelecido um placar que lhe desse um pouco mais de sossego para o segundo tempo. Vamos para a etapa número 2. E o time do Sport tira um zagueiro, Coloca o João Silva no lugar do jogador Thierry. Mas não demorou para que o time do Sport mexesse na sua constituição, e aí me pareceu que mexeram com a equipe e contribuíram, digamos assim, com a nova posição do Sport no segundo tempo. É aquela história do vestiário, A conversa deve ter servido para alguma coisa. Entraram Ioran e o jogador Barleta.
E foi Barleta, que assim que entrou, 17 minutos, recebe uma bola de primeira. O time do Sport começou a tomar conta de certos espaços do campo do Fortaleza. Teve uma atitude inteiramente diferente daquela covardia da primeira etapa e resolveu que estava vivo no jogo e que tinha ainda alguma coisa em termos de reserva de resistência. E passou a jogar. Não um futebol vistoso, porque o jogo, na minha opinião, não foi de boa qualidade. Mas foi só uma tomada de posição. Vamos atacar. Atacar mais. Ou pelo menos existir, ou deixar pelo menos uma marca de um time que respirou em algum momento do jogo. Só foi isso. É por isso que me preocupa o Fortaleza. Essas vulnerabilidades, essa marcação errada. Pois o Barleta, 17 minutos, só não fez 1-0 porque João Ricardo fechou o ângulo e fez uma defesa arrojada. 10 minutos depois, meteram uma bola na área, que o time do Sport ficou assim como o Fortaleza, com aquela virada de jogo e a bola aérea. O Derek entrou livre. E a defesa do Fortaleza, eu olhei o espaço entre um zagueiro e outro. Tinha um olhando para o atacante, não sei para quem era. O miolo de zaga do Fortaleza sumiu. O Derek entrou livre e cabeceou no mergulho. De novo, o João Ricardo fez uma grande defesa. Aí eu achei que a coisa ia piorar e muito. A verdade é essa. Acho que o Palermo até teria que mexer, fazer qualquer movimento no sentido de alterar o ânimo da equipe dentro de campo. Isso ele fez. 21 minutos. Quando ele viu a coisa braba, ele meteu Herrera, tirou o Breno, que lamentavelmente fez um jogo ruim, e colocou um jogador que eu gostei, esse Guzmán. Me pareceu um jogador com boa capacidade de armação. E aí o time do Fortaleza acorda um pouco. Herrera tem uma grande oportunidade, uma boa finalização. O Davidson também, num momento de total desorganização da defesa do Sport. O Sport, quando pensou em mudar e atacar, ele ficou uma mãe, os espaços enormes, complicação entre os zagueiros. E aí o Davidson puxa um contra-ataque e acaba desperdiçando uma boa oportunidade. E eu diria que para o Fortaleza, meu Deus, o que foi 34, Mancuso. Uma chance realmente isolada. Fortaleza teve duas, entrou o Lucero, estragou 2 jogadas. Teve o Fortaleza como chegar com o jogador na jogada do Davis que eu falei, e principalmente na do Herrera, quando esse Guzmán passou a armar a partir do sistema de meio campo. E para aumentar ainda mais o susto, o Johan, cobrando uma falta aos 37 minutos, obrigou a João Ricardo a fazer de novo uma grande defesa. Então a gente percebe que um time como o Sport poderia ter atrapalhado o time do Fortaleza nessa agônica busca por um resultado positivo a esta altura do campeonato. Não gostei do time no segundo tempo. Não gostei de maneira nenhuma. Achei que ele, ao perceber a mudança do time contrário, ele teria que arrochar mais a marcação, ele teria que proteger um pouco mais, ou demorar, valorizar mais a posse de bola. Ele deveria ter um mínimo de organização, mas não. Ele ficou trocando figurinhas com o adversário. Ficou um jogo de um lá e cá, mas um jogo ruim, mequetrefe, no meu ponto de vista. Mas, graças a João Ricardo, com 3 grandes defesas, Fortaleza acabou mantendo 1-0, que foi da maior importância para ele. Foi exatamente isso que aconteceu nesta tarde no Estádio Castelão. Era o que eu tinha para o jantar, meus amigos. Um abraço, Brenaço, a Fernanda, ao Samuca, e até mais ver, moçada. Um abraço a todos e